Olha, eu vou ser sincera contigo. Ô, comunidade GLS chata. Menina, pelo amor de Deus, eles querem estar em todo canto. Eles querem mais direito do que a gente, onde é que já se viu? No Brasil, a cada 26 horas, uma pessoa LGBT é assassinada ou comete suicídio. E ainda tem quem pergunte o porquê a gente tem que ter um dia para se combater a violência contra a população LGBTQI+. Pode entrar, eu acabei de chegar, meu nome é Friday e esse é o Delta Drag. E hoje eu não estou só nesse vídeo. Em maio, o Delta Drag irá realizar uma série de vídeos documentais com a participação de várias pessoas, em alusão ao Dia de Combate à LGBTfobia, que é dia 17 de maio. Dia 17 de maio, dia de luta. Por que devemos ter um dia de combate à LGBTfobia? Você pode se perguntar, será que é mesmo importante um dia de combate contra a LGBTfobia? Para além do dia, nós temos que entender que os nossos corpos precisam de políticas públicas e de proteção. A gente também precisa salientar que a cada 23 horas morre uma pessoa LGBT nesse país. As horas são exatas para uma mãe perder um filho. A pessoa perde seu amor, amigos deixam de se encontrar, pessoas soltam as mãos de quem ama por medo de serem hostilizadas. Eu não posso mais estar aqui, dentro do país em que vivemos. O crime de LGBTfobia é cometido. Tantas pessoas viveriam para ver o dia de amanhã, que a gente sabe que muitas pessoas são assassinadas diariamente por conta de preconceito. E é bom ter essa data para lembrar da nossa história e de tudo que a gente passou e que a gente vai passar. Vale lembrar também por todas aquelas pessoas que sofreram antigamente, que nós possamos também trazer essa luta desde aquele tempo até hoje. Está na hora de valorizar o respeito, está na hora de ampliar a mente. Para entender melhor essa data, a gente precisa voltar um pouco no tempo para entender o que aconteceu há 30 anos atrás que torna o dia 17 de maio um dia de combate à violência contra a população LGBTQI+. Há 30 anos atrás, a Organização Mundial de Saúde retirava o termo homossexualismo do Código Internacional de Doenças. Desde então, o movimento LGBT por todo o mundo celebra o dia 17 de maio como dia de enfrentamento à LGBTfobia. Lá no final do século XIX e começo do século XX, a psiquiatria e a psicologia tratavam o comportamento homossexual como um desvio da norma e um problema mental. Em 1952, a primeira versão do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é considerada a Bíblia da Psiquiatria, classificou a homossexualidade como desordem. Com o passar dos anos, a ciência ela falhou amargamente em comprovar que a homossexualidade era de fato um distúrbio mental. Em meio a isso, as sociedades médicas elas precisaram rever essa consideração. No ano de 1973, a Associação Americana de Psiquiatria retirou a opção da lista de transtornos mentais, na terceira versão daquela Bíblia da Psiquiatria que eu mencionei há pouco. 2 anos depois, em 1975, foi a vez da Associação Americana de Psicologia retirar a homossexualidade do rol de transtornos psicológicos. E, no ano de 1990, exatamente há 30 anos, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em Assembleia Geral, declarou oficialmente que a homossexualidade não é doença e nem distúrbio, eliminando assim a homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças. Vocês lembram que éramos considerados doentes? Homossexualismo. Porque é importante a gente ainda manter essa luta e ressignificar e valorizar o dia 17 de maio constantemente. Tudo bem, 30 anos passaram, mas acreditem, ainda existem pessoas que tratam a homossexualidade como doença. No ano de 2020, o ano onde nós estamos, no dia 21 de abril, o STF aprovou uma liminar contra a cura gay, ou seja, até mesmo 30 anos depois dessa aprovação, dessa mudança na OMS, o Brasil ainda enfrenta lutas como essa, como projetos que são contra a população LGBT, como a cura gay. Olha, eu sei que ela parece uma mulher de verdade, mas não tem como contestar a biologia, meu amor. Você nasceu homem, você vai morrer homem, não adianta. E outro aspecto que eu não posso ignorar aqui.
Tô falando de orientação sexual. Quando eu me refiro à identidade de gênero, a transexualidade, que até então era compreendida como transtorno de identidade de gênero, deixa de ser enquadrado como doença mental, isso mesmo, como doença mental até 2018. Deixa de ser enquadrada como transtorno para ser vista como incongruência de gênero. É uma vitória, mas ainda tem muito a ser discutido em relação a isso. E eu, como mulher trans, é um pouco complicado também para nós, porque muitas pessoas dizem: ah, mas você quer ser mulher, mas você é homem. Não é assim, gente. Se eu me vejo como uma garota, se aqui na minha mente eu vejo como uma mulher, então eu sou uma mulher, tá? Não é um pensamento de uma pessoa que vai me mudar o que eu sou. Claro que não, eu vou continuar sendo o que eu sou e lutando sendo o que eu sou. E como eu disse há pouco, muita gente ainda enxerga isso como uma escolha, como perversão, e a gente dá início à discussão de um problema que isso gera, a LGBTfobia, que nada mais nada é que um comportamento hostil com toda a população LGBTQI+. A comunidade LGBT sofre todos os dias as consequências de uma sociedade preconceituosa. Todo dia um LGBTQ+, é assassinado, sofre agressão física e psicológica. E Brasil? O Brasil que tem que ter mesmo. Vocês sabem, né? Brasil é o país que mais mata LGBTs. E que a expectativa da população trans nesse país é de 35 anos. Nós precisamos entender e educar as pessoas para que elas não vejam os nossos corpos enquanto inimigo, para que elas não vejam os nossos corpos enquanto alvo. O preconceito para com pessoas LGBTQI+, é nada mais nada menos do que a resposta a um medo daquilo que se apresenta diferente do que é heterossexual. Não podemos negar que vivemos numa sociedade altamente heteronormativa. E o que significa isso? Significa dizer que é esperado que todos sejam heterossexuais. E nesse sentido, a gente tem que entender uma coisa, que a heteronormatividade são práticas e instituições que legitimam e privilegiam a heterossexualidade como sendo naturais e fundamentais. E nessa sociedade altamente heteronormativa, a heteronormatividade ela serve para regular tudo aquilo que vai ser diferente do que é esperado pela sociedade. Ou seja, tudo que difere da perspectiva heterossexual fica visível e alvo de inúmeras formas de violência. Respeito? Eles querem respeito? Semana passada eu fui passear com Enzo e Catarina, tinham 2 gays se beijando no parque, na frente das crianças. Respeito? E por que não ser normal incomoda tanto as pessoas LGBTfóbicas? Como diz a Guacira Lopes Louro naquele livro que eu recomendei lá no Tarefa de Casa, nós LGBTs estamos constantemente quebrando as barreiras do que é tido como normal, do que é tido como natural. E a gente coloca totalmente em risco esse modelo binário masculino e feminino que é imposto pela sociedade. O preconceito, a discriminação, a homofobia, a lesbofobia, a transfobia operam por diferentes formas, sejam elas diretas ou indiretas, na família, na escola, no mercado de trabalho, na mídia, nos grupos sociais e acreditem, até dentro da própria comunidade LGBTQI+. Isso mesmo, dentro da comunidade a gente também tem um reflexo da heteronormatividade. Então quer dizer que agora vão me cancelar, não posso falar mais nada, tudo é homofobia, sendo que eu tenho um maquiador e um cabeleireiro que são gays, como eu posso ser homofóbica? Inclusive, viado, que maquiagem do é essa, hein? Jamais seria homofóbica. E se você, amigo hétero, está acostumado a estar nas suas rodas de amigo, está acostumado a estar entre pessoas e rir de viado quando o viado passa, ridicularizar jeitos e trejeitos, rir de mulheres trans e travestis, isso é LGBTfobia também. E não basta apenas não votar em Bolsonaro, você tem que ser anti-LGBTfóbico e anti qualquer outro tipo de opressão. Por esses ataques que, vez por outra, a sociedade e algumas instituições dirigem à população LGBT, o movimento acha fundamental que a gente permaneça também na eterna vigilância do respeito, da igualdade e da garantia de direitos. Ao invés de praticar a homofobia, a sociedade deve, a cada dia, praticar o agradecimento.
Ao invés de violência, ela deve perceber que a ciência, a arte e a filosofia é impulsionada e melhorada pela presença de pessoas homoafetivas. Sim, nós trabalhamos cotidianamente para a melhoria social. Inclusive esse celular ou computador, o qual temos acesso hoje, é graças a uma pessoa homoafetiva. A LGBTfobia, ela se faz presente em insultos, ofensas e gera caricaturas em relação aos papéis de gênero, chegando inclusive à violência física, e muitas vezes essa violência ela é fatal. Olha, vou te dizer, é muito vitimismo pra uma comunidade só. Onde é que já se viu, tá morrendo gente todo dia por aí, gente. Não é só gay, sapatão que tá morrendo. Todo mundo morre. Qual o problema nisso? Se a gente vivesse num país onde uma pessoa LGBT tem plena segurança de sair nas ruas, sem o perigo de ser agredido fisicamente ou verbalmente, se a gente vivesse num país onde essas pessoas que pagam os mesmos impostos que todos os cidadãos e cidadãs e tivesse acesso aos mesmos direitos, como por exemplo casamento, adoção, doar sangue, ou mesmo ser inserido no mercado de trabalho, se a gente for falar de travestis e transexuais, nem acesso a trabalho digno tem. E eu acho que se isso acontecesse, nós seríamos muito mais felizes. E definitivamente isso precisa ser discutido em todos os espaços possíveis. Estamos em 2020 e mesmo com esse desgoverno do demônio das trevas, não dá pra negar que a comunidade LGBTQI+, já teve muitas conquistas. Mas semana passada, o Ministério da Saúde manteve a decisão que proíbe a doação de sangue por parte da população LGBTQI+. No ano de 2019, de acordo com o relatório do Grupo Gay da Bahia, que saiu semana passada, temos o registro de 329 mortes violentas de cunho homotransfóbico no Brasil. De acordo com o relatório que saiu em janeiro da Associação Nacional das Travestis e Transsexuais do Brasil, a ANTRA, em 2019, houveram 124 assassinatos de travestis e transexuais no Brasil. Em pesquisa inédita realizada pela ANTRA no ano passado, no Dia de Combate à LGBTfobia, aponta que 99% dos entrevistados não se sentem seguros no Brasil. O Brasil segue na liderança das mortes de população trans no mundo todo. Mais da metade da população LGBTQI+, assassinada no mundo, acontece no Brasil. E de acordo com agências internacionais de direitos humanos, matam-se muitíssimo mais homossexuais e transexuais no Brasil do que nos 13 países do Oriente e da África, onde ser LGBTQI+, é crime, onde persiste a pena de morte para essas minorias sexuais. Bem, como eu avisei a vocês, esse mês será bem especial, apesar que eu nem vou estar discutindo coisas tão felizes, mas que são necessárias para a gente refletir. Então aproveita e se inscreve no canal e não deixa de recomendar ele para seus amigos e amigas, tá bom? Daí, depois de tudo isso que a gente discutiu até então, você ainda não entende o porquê a gente precisa de um dia para combater a LGBTfobia? 17 de maio é sem dúvidas uma data histórica e simbólica para toda a comunidade LGBTQI+. Sem dúvidas é uma data que também serve para celebrar a diversidade, mas o foco é o combate ao preconceito. Uma missão que no nosso país, principalmente nesse contexto político, ela é mais do que necessária. Considerando essas estatísticas de que o Brasil é um dos piores países para a população LGBTQI+. Gente, uma professora sapatão pra minha filha, eu não quero não. Ah, não. Isso é demais. Onde é que estamos? Pelo amor de Deus, tem um bom senso. E de verdade, a gente só quer existir em paz. A gente só quer nosso direito de ir e vir. A gente quer ter garantido o direito de sair na rua sem sofrer nenhum tipo de violência, seja ela física, seja ela verbal, sem ter a nossa sexualidade ou identidade de gênero ridicularizada, ou até mesmo usada como obstáculo para ter acesso a diversos espaços na sociedade. E a comunidade LGBTQIA+, né, todas as outras letras desse alfabeto colorido, anseiam
E ao lutar por isso, a gente está lutando por mais cidadania, por mais amor, por mais respeito. Acesso. E acima de tudo, pelos direitos humanos. Direitos que todos nós merecemos, sendo LGBTQ ou não. Precisamos de mais e de que nós não vamos descansar até que todos tenham os mesmos direitos e as mesmas liberdades. Diariamente gritamos e a nossa voz não se calará em 16 horas. A OMS, em 1990, há exato 30 anos atrás, nesta data, retirou da sua lista a homossexualidade. Não é doença, nem nunca foi. Nós sabemos exatamente o que queremos. A gente quer apenas os mesmos direitos. E sobreviver e viver. Então, assim como o preço da liberdade é a eterna vigilância, o preço do respeito, da cidadania, da preservação dos nossos direitos na sociedade é a eterna vigilância. Por isso, a gente precisa estar sempre celebrando e guardando a data 17 de maio. A gente luta para que um dia isso se concretize, que a gente não tenha esses medos, que a gente não seja excluído. E ainda se esse dia chegar, eu acho que esse dia ainda se fará necessário para que a gente não se esqueça nunca do que a gente vivenciou na nossa história. Expandir para o mundo o quanto nós lutamos dia a dia. E não tem essa de querer mais direitos. Se vocês olharem bem, perceberão que a falta de direitos na comunidade LGBTQI+, é uma realidade histórica, que aos poucos a gente vem tendo melhoras, mas ainda há muito a melhorar. E essa luta, ela não cessa no mês de maio. É uma luta que deve acontecer todos os dias. E sem dúvidas, a participação da população LGBTQI+, nos diversos setores, nos diversos campos da sociedade, é uma forma de resistência. E a educação, ela tem um papel fundamental nisso. E quando eu falo educação, eu não me restringo apenas à educação formal, mas também à educação informal, à mídia, aos meios de comunicação, na luta contra a LGBTfobia. Então vale a pena muito a gente se aprofundar sempre nesses assuntos, levar nossos assuntos para todos os meios de ambiente, para poder relatarmos sempre e a luta, e sempre lutar contra isso tudo. Focar nessa luta, uma luta diária, não só no dia 17 de maio, e sim o ano todo, sempre. E numa sociedade ideal, na minha visão, as pessoas, elas respeitariam mais umas às outras, independente de identidade de gênero, de sexualidade, de cor de pele, de formato de corpo. E que a gente se reafirme enquanto LGBT e se empodere. E não deixe nada botar a gente pra baixo. E esse dia serve pra nos orgulhar e nos lembrar que a gente é assim, e daí? O amor é uma potência da vida. Ame. No mais, fiquem em casa, celebrem a vida em casa nesse momento muito difícil nas nossas vidas. Lavem as mãos ao sair, usem máscaras, cuidem dos seus e das suas e cuidem de você, tá bom? E muita viadagem por aí. Beijo. E em meio a essa quarentena que a gente tá vivendo, é um ótimo momento para exercitar empatia e principalmente se colocar no lugar do outro, independente de você estar dentro ou fora da comunidade LGBTQI+, e perceber que ainda há muito para conquistar. Bem, a gente se encontra em breve em mais uma aula aqui do Delta Drag.